noite. Oi, Serginho, boa noite. Queria que você dissesse o que você achou da tua equipe, da postura do teu time, que está classificado para a segunda fase, porque os comentários aqui, batendo papo com um com o outro, uma análise meio que geral, só achava esperava um pouco mais do Flamengo hoje e um pouco menos da equipe do Botafogo pelo fato deles não terem entrado com o que eles têm de melhor, digamos assim. E aconteceu até o contrário, eles jogaram num nível um pouco melhor e o Flamengo jogou num nível, digamos, que não vinha jogando nas outras partidas. Queria saber a sua análise, por favor. Boa noite. De fato, um jogo que ganhou esse contorno, porque as condições levaram o Botafogo a utilizar essa equipe alternativa que você colocou, e isso cria uma responsabilidade muito grande também para a gente. Eu prefiro destacar, o Botafogo fez uma boa partida realmente, mas eu prefiro destacar realmente a maturidade do nosso grupo, que fez um bom primeiro tempo, no meu modo de ver, tentando furar as duas linhas de 4 do Botafogo, uma marcação muito baixa, tentando aproveitar os contra-ataques. Em determinado momento a gente conseguiu fazer a circulação de bola com qualidade, mas me parece que o gramado um pouco duro hoje, não sei te dizer se é exatamente duro, mas um pouquinho irregular. Dificultou até porque o Botafogo tira muito bem os espaços, é uma equipe acostumada a marcar um bloco um pouco mais baixo, sai rápido no contra-ataque. E a gente teve um pouquinho de dificuldade realmente por saber que essa mobilização do Botafogo estava muito alta. Isso com certeza acabou dificultando um pouquinho a gente, mas o primeiro tempo eu gostei da maturidade do nosso grupo. Acabamos tomando um gol ali numa situação que a gente não poderia parar, né? O jogador profissional tem que estar um pouco mais ligado nisso, mas que bom que tenha acontecido na partida de hoje, porque eu acredito que isso vai servir de tema para a gente discutir e entender que a gente tem realmente que esperar aquele apito do árbitro ali. São questões de arbitragem que a gente não fala, mas realmente a gente bobeou no gol do Botafogo. Mas no segundo tempo, realmente, o time do Botafogo cresceu um pouco, veio para cima. Tem jogadores com boa qualidade, que sabem sair para o jogo. E realmente, nesse ponto aí, eu acredito até que esse quinto jogo nosso na competição, na temporada, acabou até prejudicando um pouquinho a gente, em virtude do desgaste que a gente vem sentindo também. A gente não tem nem um mês que se apresentou, né? Um mês e pouquinho. Hoje está fazendo um mês, se não me engano, 12, né? Dia 12, e a gente já são 5, 7 partidas, realmente muita coisa. Agora a gente vai pensar a semana aí para a gente poder pensar bem como a gente vai fazer no jogo de quinta e também no jogo de domingo. Boa noite. Boa noite. Esse foi o primeiro clássico entre Flamengo e Botafogo nesse ano, né? Tinha muita expectativa do torcedor, até tivemos um bom público no estádio, mas antes da bola rolar a gente teve muita confusão do lado de fora. Agora a gente teve a notícia confirmada pelo 3º Batalhão de que temos um torcedor morto. Eu não sei o que vocês viram no caminho, se vocês viram alguma coisa, porque vocês acabaram chegando mais perto da hora da bola rolar, que a confusão era justamente aqui. O que você pode dizer dessa notícia triste? Olha, lamentável, a gente percebeu que teve alguma coisa estranha, porque o nosso ônibus teve que diminuir bastante para chegar aqui. Os batedores da PM que estavam à frente diminuíram a velocidade, a gente, a princípio, não entendeu muito bem, mas com certeza era para evitar que a gente pegasse aquele confronto ali próximo. A gente fica profundamente entristecido, eu acho que com essa notícia da morte desse torcedor, acho que tudo aquilo que a gente tem de alegria do resultado muda completamente, porque eu não consigo ver esporte dessa forma, nem dentro de campo, muito mais fora de campo. O futebol no fundo, é um grande entretenimento do povo brasileiro, né? Praticamente o esporte mais amado e praticado mundialmente. E quando a gente tem um caso desse, realmente nos deixa bastante entristecidos, e principalmente por saber que não foi o primeiro e provavelmente não vai ser o último. Então, lamento muito, espero que a família desse torcedor seja tranquilizada, abençoada, para que possa passar por esse momento difícil. Em relação à partida, você falava na sexta-feira que esperava 5, 6 jogos para dar uma testada melhor no time titular e depois pensar em poupar alguns jogadores
para frente. Com o resultado de hoje, a classificação confirmada, você pretende pensar em alguma coisa, já que vocês vão para Brasília e de lá direto para a Volta Redonda? Olha, parece, não é exatamente um achismo, né, mas a gente entendia que a partir desse jogo, com pouco tempo de aclimatação, de intensidade, volume, força que a gente está dando aos atletas, a gente sabia que, de preparação, a gente sabia que poderia ter um desgaste mais acumulado. E aconteceu, principalmente no segundo tempo, a gente acabou descendo um pouco o nosso ritmo e o Botafogo cresceu na partida. A partir disso, a gente já sinalizava para essa próxima semana a gente poder ter os nossos atletas de forma mais inteira. Acho que tem até um bom tempo para o jogo contra o América Mineiro, que é só na quinta-feira, mas logo em seguida vem um jogo importante, que é uma semifinal de Carioca, e a gente tem que planejar, né? Vamos esperar na terça-feira, amanhã a gente está descansando, uma folga geral, e na terça-feira a gente vai se reunir com o departamento de futebol, o nosso departamento médico, analisar caso a caso, para poder tomar as decisões. Zé, aqui, boa noite, tudo bem? Boa noite. Duas perguntas. A primeira, você falou que já teve uma bobeada ali no gol do Botafogo, mas você acha que o Bandeirense precipitou também? Ele teve uma bobeada dele também, esperar a conclusão da jogada? E a segunda, eu queria que você falasse da fase do Everton. Ele já vive um bom momento no Flamengo já há algum tempo. Hoje ele completou 200 jogos com a camisa do time, fez o gol da vitória, titular aí absoluto no time. Se você acha que é o melhor momento dele no Flamengo de alguns meses para cá. Olha, eu estava em diagonal ao lance, né? E eu tive a nítida impressão quando o Bandeira levantou a bandeira, né? Sinalizou o impedimento. O jogador do Botafogo estava indo em direção à bola, por isso que ele levantou a bandeira. Quando o próprio jogador do Botafogo percebeu que estava impedido, ele diminuiu o ritmo e a nossa zaga, consequentemente, também parou. Então, um lance complicado para fazer uma análise, mas, na verdade, o jogador que recebeu ali a bola do lado do campo não estava impedido. Então, é importante a gente passar isso para os nossos atletas, que isso sirva até de matéria, né, de escola para eles, para que eles entendam que realmente o lance só vai parar quando o juiz apitar. Isso aí poderia ter sido fator de um empate ou até de uma derrota hoje, mas principalmente pensando para frente, a gente está mais desligado nessa condição. Em relação ao Everton, parabenizá-lo pela história que já construiu aqui no clube, né? Um jogador que já foi campeão aqui, sabe muito bem o que é vestir, encarna muito bem o sentimento rubro-negro e toda vez que é solicitado, está sempre muito bem disposto e muito participativo. Logicamente que existem fases, os jogadores passam por fases melhores, outras nem tanto, mas ele mostra uma regularidade muito grande. Fico feliz que ele tenha, numa data tão especial, 200 jogos, ter feito o gol da vitória. Zé Ricardo, parabéns pela vitória. Obrigado. Nesse ano, estamos vendo uma situação, não sei se oposta, mas diferente do ano passado. No primeiro semestre, o Guerreiro tinha dificuldades para fazer os gols, ele recebia as bolas dentro da área, não tinha um desfecho tão feliz como, por exemplo, agora no final de 2017. Ele consegue começar o ano com 5 gols. Em algum momento, vocês da comissão técnica tiveram alguma conversa reservada com esse jogador para explicar, de certa forma, que ele deveria esperar ou passar uma tranquilidade ao Guerreiro? E, em cima disso, dá para mensurar o técnico que o Flamengo tem com o Guerreiro fazendo 5 gols logo no começo do ano? Olha, uma conversa mais particular a gente teve no início, né? Bem lá atrás, quando ele voltou da Copa América, conversei com ele sobre a importância do que eu via nele, do potencial que ele tem, um jogador extremamente competente naquilo que faz. E, logicamente, que todo treinamento tem um papo um pouco mais específico para um ou para outro, e ele vem muito interessado. Todo laço que ele tem, ele está colocando em prol do Flamengo e, o mais importante, motivado. Bastante alegre, bastante contente, feliz de estar no clube, feliz de estar jogando. E, logicamente, que uma pessoa feliz em tudo na vida acaba rendendo melhor. E o grupo também, jogando também muito próximo dele, o Diego, o Mancoejo ali, fazendo o homem próximo dele. É importante a gente salientar essas opções, porque são jogadores todos eles inteligentes, com boa qualidade técnica, e que com certeza próximo do jogador que tem uma finalização muito alta, que é o Guerreiro, alguma coisa boa vai sair. A gente tenta dar os caminhos de forma protocolar para eles, mas logicamente que a criatividade do atleta
também faz parte, e nesse momento aparece o potencial de todo o nosso grupo. Mas o mais importante é que a gente está conseguindo botar toda essa qualidade técnica, mas com muita disposição. Eu fiquei muito feliz com a apresentação da minha equipe hoje, no que diz respeito ao aspecto competitividade, né? Hoje era um jogo que a gente precisava ganhar por vários aspectos, e a gente se propôs a isso. Não deu para fazer um jogo tão vistoso como a gente vinha fazendo, mas quando não der para fazer, a gente tem que realmente deixar tudo dentro do campo, e foi isso que eles fizeram. Zé, nos 2 últimos jogos contra equipes de primeira linha do futebol nacional, né, de divisão, a gente observou que o time teve mais dificuldade de chegar ao gol, 42 minutos contra o Grêmio e agora 35 contra o Botafogo. Isso chega a te preocupar para um jogo contra outras equipes de ponta, principalmente em Copa Libertadores? Olha, preocupação acho que não é a palavra. Eu acho que a gente está em construção. A gente tem visto resultados pelo Brasil inteiro. As grandes equipes tendo dificuldade nesse início de temporada, isso é mais do que normal. Se a gente volta a bater, a gente hoje completou 30 dias de trabalho, né? E contando os amistosos, 7 partidas. É realmente um número grande. Se a gente ainda vai fazer uma comparação com os grandes centros na Europa, eles ainda estariam em preparação, normalmente é de 40 a 45 dias. E isso faz uma diferença muito grande. São jogos muito desgastantes. E a gente teve o São Paulo tendo problema na estreia, a gente teve hoje o Palmeiras perdendo uma partida, a gente já teve o Atlético perdendo um jogo, a gente teve o Cruzeiro tendo um empate, se eu não me engano, a gente teve Grêmio perdendo partida, Internacional perdendo. Então, enfim, esse início é assim mesmo. Eu acho que a gente está conseguindo conciliar um crescimento com a preparação, e isso deixa a gente contente. Um momento a gente não vai conseguir, em algum momento a gente não vai conseguir, mas a gente espera que, com a preparação que a gente está fazendo, com a sequência dos resultados dos jogos, a gente diminua o mínimo possível, diminua o máximo possível das questões do acaso do nosso jogo. É isso que a gente propõe o tempo todo, e eles estão extremamente imbuídos para isso. Vamos continuar nessa batida aí, porque no próximo mês, até o meio de março, a gente tem 11 partidas a jogar. Realmente a gente tem que estar bastante equilibrado para poder continuar com o grupo inteiro, como a gente tem. Não tivemos até agora nenhum tipo de lesão muscular, isso é importante ser citado. Então, ano passado já tivemos um nível de lesão baixíssima. A gente espera continuar assim, sermos mais competitivos que em 2016. Zé, boa noite. Você vai receber 3 jogadores com psicológico talvez um pouco abalado. São os 3 que estavam na seleção sub-20. Matheus Sávio, Lucas Paquetá e o Felipe Viseu, que já jogou mais vezes no profissional que os outros 2. Você pretende fazer um trabalho psicológico com esses jogadores, até com a própria comissão técnica do Flamengo? São jogadores que têm um futuro brilhante pela frente, mas chegam num momento de moral baixo, né? A primeira decisão que tomamos foi dar 3 dias de folga para eles, se representam apenas na quinta-feira. Realmente foi um resultado que nenhum de nós esperávamos, a não classificação para um Mundial, até porque é uma equipe que a gente vê bastante talento. Tenho certeza que desses jogadores que fizeram parte desse grupo, em breve teremos jogadores também na equipe principal do Brasil. Boa parte deles jogam nas equipes profissionais dos seus clubes. Então, realmente acontece. Nós que vivemos do futebol, trabalhamos em cima de conquistas e também derrotas, né? Então, infelizmente, foi uma sequência de jogos ruins da seleção, mas que a gente precisa, no que diz respeito, trazer os atletas do Flamengo de volta, acolhê-los da melhor maneira, tentar recuperá-los o quanto antes, fisicamente ver como é que eles estão também, porque acabaram não tendo férias. As férias deles foram dedicadas à CBF, né, o Sub-20. Vamos analisar caso a caso, mas são 3 jogadores com extremo potencial, que o Flamengo acredita muito. Com certeza farão parte do futuro também do profissional do Flamengo. Zé, boa noite. Você tinha comentado já que o Berrio poderia atuar mais adiantado ali, como você botou ali no fim. Queria te perguntar, você está tentando, pelo menos o que eu percebo, criar algumas variações dentro dos jogadores que você tem. Você ainda, por exemplo, não colocou uma coisa mais recuada ali, como segundo volante, como você já citou algumas vezes. São experimentos que você está fazendo no dia a dia, para ocasiões de jogo que você está pensando também? Sem dúvida. Acho que o nosso grupo já adquiriu uma maneira, vamos dizer assim, raiz de jogo, né?
assim como o próprio Botafogo também adquiriu isso, e a gente vê isso nitidamente nas partidas que a gente vê do adversário. Então, o importante é a gente criar as nossas opções, porque cada partida tem a sua história e podem ser colocados desafios para a gente na partida. As decisões têm que ser tomadas rápidas, às vezes podem acontecer de dar certo, às vezes não, mas com certeza, quanto mais a gente trabalhar em cima dessas variações, as chances de darem certo acaba sendo maior. E essa é a nossa ideia. Temos um plantel versátil, plantel de qualidade. Agora é prepará-los todos para estarem aptos na sua plenitude, para quando forem solicitados possam render. Zé, boa noite. Olhando um pouco para os adversários, o Flamengo tem 100% de aproveitamento, claro que os resultados não podem ser contestados, mas pensando um pouco no lastro que o time ganha para a Libertadores, dá para a gente, ou dá para você perceber que isso pode ser uma armadilha para a Libertadores, porque o Flamengo enfrentou times pequenos e o Botafogo reserva, e na Primeira Liga foi um Grêmio todo desmantelado reserva também. Você se preocupa em eventualmente não cair numa armadilha de acreditar que o time talvez esteja no nível que os resultados podem indicar que ele está um nível acima, mas talvez ele não esteja nesse nível tão acima como... Olha, acho que a gente tem um grupo bastante maduro para não cair nessas armadilhas que o futebol tem. Independente dos 2 últimos jogos, os adversários terem tido suas escalações com equipes, digamos, alternativas, equipes de camisa, estão sempre muito competitivas. Para a gente foram motivos de muita observação para a gente e com certeza tiraremos conclusões. Logicamente, como eu falei, a gente espera estar muito melhor do que estamos nesse momento, no dia 8 de março, quando estrearemos na Libertadores. Acho que as dificuldades não são só para a gente. Hoje, a própria Católica jogou no Campeonato Chileno, perdeu para o Everton de Vinha, 2-1, um resultado que ninguém esperava. Então, como está todo mundo aí nesse início de temporada, eu acho que as condições de cada um estão muito parecidas e sempre buscando crescimento. Vamos trabalhar essa semana para esses 2 jogos que teremos pela frente aí, buscar um crescimento na performance. Zé, você já falou dessa questão da marcação baixa que o Botafogo veio hoje no primeiro tempo, falou dessa questão também de você estar fazendo os treinamentos e hoje colocou o Berrio, quando você tirou o Guerreiro de uma forma mais avançada. Você acha que esse é o teu grande desafio, porque você vai encontrar muitos adversários, Libertadores, enfim, nos diversos campeonatos que o Flamengo vai ter, exatamente nessa questão da variação tática que você vai ter que implementar até mesmo durante as partidas com esse tipo de marcação, com a situação que o adversário vai te impor? Olha, isso é uma preocupação, acho que, de todo treinador. Verdadeiramente se pode fazer alterações de estrutura de jogo ou simplesmente criar uma versatilidade dentro de uma estrutura de jogo através da característica dos jogadores. Então, existem essas opções. Hoje, a grande equipe, vamos dizer, na Europa, que se fala é o Chelsea. Está há tanto tempo sem vencer, sem perder, e joga-se na mesma estrutura que o Conte tem colocado durante toda a temporada. 5 jogadores atrás, 4 na linha de meio de campo e um atacante mais avançado, no caso o Diego Costa. E ele vem pegando a equipe, jogando de todas as formas contra ele consegue, dentro da sua estrutura, variação às vezes de um jogador, o Hazard jogando mais por dentro, mais por fora, adiantando um pouquinho mais seus homens de ala, fazendo o Moussa jogar um pouco mais por dentro, às vezes um pouquinho mais como atacante, e ele consegue essa versatilidade do jogo. Mas existe também a questão de você mudar a estrutura do jogo. Faz parte. Dando outro exemplo, a nível mundial, o Liverpool ficou 5 jogos sem vencer, e é um clube dirigido por um dos treinadores mais expoentes da geração, que é o Klopp, com jogadores fantásticos. E ele foi eliminado de uma Liga da Inglaterra, foi eliminado numa Copa da Liga, enfim, daquelas competições todas, e chegou a perder para o último colocado, que era o Swansea, do campeonato inglês. E ele está mantendo a sua forma de jogar.
Então é só uma questão de conceito, uma maneira de você acreditar numa forma de jogar, acreditar numa estrutura, você mostrar aquilo ao jogador, você vender essa ideia, o jogador ser seduzido por essa ideia e fazer acontecer. Logicamente que versatilizar o jogo, como eu disse, pode ser dessas duas maneiras. Estudar cada adversário e, de repente, fazer uma mudança, não tem problema algum. O próprio América Mineiro, que a gente vai jogar agora, vem fazendo uma estratégia um pouco parecida até com o Chelsea. O Ederson vem jogando com cinco homens atrás. Na posse de bola, ele trabalha com a saída de 3 e esses 2 alas viram atacante, um 3-4-3. Perdeu o seu melhor zagueiro agora, no jogo contra o Democrata de Governador Valadares, e já nos 2 últimos jogos voltou a jogar no 4-2-3-1, ou melhor, no 4-1-4-1. Enfim, provavelmente ele não tinha um outro jogador para fazer isso, pelo menos eu imagino dessa forma, e vamos para jogar contra eles na expectativa das 2, 3 estruturas. O que a gente precisa é estar fortalecido na nossa forma de jogar e criar as versatilidades quando o adversário propõe um jogo diferente para a gente.